dia a todos. Vamos provar hoje que se errar na convenção pode não ser candidato. Muita gente pensa que só precisa errar e só acontecerá erro depois. Na verdade, o erro acontece já. Por isso precisamos ter alguns cuidados. Na legislação brasileira, você tem que ter domicílio eleitoral de 1 ano, ninguém se discute isso, mas com o advento da Lei 13.165, com o advento dessa legislação, o domicílio de 1 ano, mas a filiação partidária é de 6 meses. Ocorreu no Brasil um fato interessante que, além da 13.165 abrindo a janela de 6 meses, você teve também a PEC 91, que permitia aos deputados estaduais e federais trocarem de partido entre 18 de fevereiro e 18 de março. E aí foi uma confusão generalizada. Claro que foi aceito, mas quero lembrar que o que vale para os municípios é a janela. Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de pelo menos 1 ano antes do pleito e estar com a filiação deferida pelo partido no mínimo 6 meses antes das eleições. Isso é todo mundo que vai ser candidato já cumpriu essa fase. Então pode passar. Convenções. Período. Houve alteração, 20 de julho a 5 de agosto. E aí vai um adendo interessante. O partido deverá dispor de livro de ata numerado tipograficamente. Quero informar que 80% dos candidatos nunca viram o livro ata do partido. Nem sequer sabem que existem, porque acham que essa obrigação é mera e exclusiva do presidente do partido. E não é verdade. O partido é conjunto de pessoas, e sendo conjunto de pessoas, todos são responsáveis pela organização do partido. Com termo de abertura e fechamento e rubricado pela Justiça Eleitoral. Tem que ter. Se não tiver, não vai para a convenção. Olhe que, quando você sair daqui, você não tem que se preocupar se vai ter erro na política ou se vai cometer crime. Quem cuidar é da convenção a partir desta semana. É a convenção que interessa neste momento. Ok? E o edital de convocação, que é isso? Para eu fazer a convenção, eu preciso publicar um edital de convocação. E qual é o prazo? Vários são os prazos. É aquele prazo instituído em cada estatuto do partido. PP 8, PCdoB 7, tem de 3, tem de 5, tem de 7, tem de 8. Tem que pesquisar os 27 partidos hoje legalizados no país e buscar no estatuto do partido o prazo de antecedência para você publicar a convocação. Senão não está valendo. Ok? Vamos seguir? E o que são convenções partidárias? As convenções realizam de acordo com as normas estatutárias de cada partido. Lá no estatuto vai dizer como vai acontecer a convenção da hora que abre à hora que encerra. Cada partido tem o seu próprio modelo. Uma vez que a Constituição Federal e a Lei 9.0995, que é a lei dos partidos políticos, assegura aos partidos políticos a autonomia necessária para definir sua organização, estrutura e funcionamento, inclusive a escolha dos candidatos. Ok? Pode passar. Essa é a estrutura. Lembrando, nós apenas colocamos isso para definir exatamente. Cada partido, a coligação, aí fala 150%, e só quero fazer exceção, só uma exceção, no caso, 150%. Nos municípios de até 100 mil eleitores, nos quais cada coligação poderá registrar candidato total de 200%. Então, se eu tenho uma Câmara, aqui não tem ninguém com município acima de 100 mil eleitores, eu não acredito, a não ser Feira. Nós só temos em Feira, Conquista, Itabuna, Ilhéus, Juazeiro e Salvador. Ou eu esqueci de alguma cidade? Eu acho que não. São essas. Fora isso, todo mundo vai ficar encaixado nesse processo aqui. Ora, se eu tenho uma Câmara de 13 vereadores, é óbvio que eu vou lançar 26 vereadores, o dobro, 200%, para não ter confusão, certo? No caso de as convenções para a escolha de candidatos não indicarem o número máximo de candidatos previsto no caput desse artigo, os órgãos da direção dos partidos respectivos notaram interessante, olha que interessante. Enquanto para você escolher os candidatos, você precisa da convenção. No caso de eu não complementar esse número máximo que eu disponho, não é mais na convenção, é a própria direção do partido que vai preencher, complementar, suplementar esse espaço. Viram a diferença? Enquanto eu preciso de deliberação de convenção, nós vamos explicar a importância da deliberação, nesse momento, não completei esse número, o próprio partido faz. Pode passar, querida. Isso aí é interessante. Ata da convenção. No transcorrer da convenção,
Os responsáveis pelo partido lavrarão ata circunstanciada, contendo a lista de presença, que será assinada, bem como o sorteio do número dos candidatos. É aí que eu quero falar como nós vamos judicializar isso e derrubar o adversário, quem não tiver cuidado nisso. Ora, o eminente doutrinador e professor Valber Agra, vice-presidente como é que é o nome daquela associação importante, doutor? Associação do Judiciário, ele diz o seguinte: se o partido é omisso, ou tem dúbia, ou é dúbio, ou é dúvida, qual o número necessário para você aprovar, fica entendido que é maioria simples, é metade mais um dos convencionais presentes. E aí nós vamos ver o seguinte: o que é que acontece? Nós reunimos 10 partidos e fazemos a convenção no mesmo lugar. É verdade? No mesmo espaço e no mesmo dia. Não é um fato esse? Ou não? É um fato. E lá coloca uma mesinha. Mesa do partido A, mesa do partido B, mesa do partido C, mesa do partido D. Ora, se é 50% mais um dos convencionais presentes que deliberam sobre a legalidade da convenção e a escolha dos candidatos, como é que eu vou fazer aferir isso em um lugar onde tem 10 partidos ao mesmo tempo? Ou seja, as convenções podem sim ocorrer em um lugar específico e único, mas com divisão física clara e óbvia, sob pena de nulidade do ato. Viu que mudança gigante nós estamos conversando aqui? Eu já fui candidato, já participei de 13 ou 14 convenções. Não me lembro de ter feito essa separação física. Quase ninguém faz. Aí está lá o adversário filmando, está lá o adversário preparado e derruba todos os atos da convenção. Pode passar, querida. O partido deverá reproduzir a ata em 2 vias digitalizadas, publicando-a em até 24 horas após o encerramento da convenção, registrando-a em cartório. Quero aqui dar um ponto para a possível conferência da veracidade. Ora, se você vai informar a Justiça Eleitoral da sua convenção, se a Justiça Eleitoral pode fazer conferência de veracidade, e se a convenção foi todo mundo no mesmo lugar físico, nós estamos dizendo que pessoas de partidos diferentes aprovaram a convenção. E não pode, e é ilegal. Então esse cuidado vai ser fundamental para que a gente não corra esse risco. Pode passar. E eu quero falar sobre esse julgado rapidinho. As irregularidades constatadas nas atas dos partidos supostamente coligados extrapolam a mera irregularidade formal, pois, provada a falsidade da ata, uma ata que todo mundo deliberou para 5, 6 partidos tem validade? Está nula, então. E sendo essa essencial, a ata é essencial para atestar a deliberação por coligação e a escolha dos candidatos em convenções, não é de se deferir o registro. Jamais alguém pensou que uma ata poderia acontecer isso. Pois o que é falso contamina de nulidade o ato que nela se insere. Então, o cuidado deve acontecer aí. Pode passar. Veja que já passamos a questão da ata. A segunda questão que eu quero lembrar sobre a ata, antes de falar de coligação, e é muito importante, nós nunca fazemos sorteio para a escolha dos números. É um fato, mas é obrigado. É obrigado fazer o sorteio. É obrigado. A ata tem que dizer lá, houve o sorteio desta forma. É obrigado. Não estou dizendo que não é para ficar lá todo mundo, hein? Eu estou entendendo. É obrigado que conste na ata o sorteio e que ele aconteceu. Lembrando também, é importante sempre lembrar que a conferência de veracidade pode acontecer a qualquer tempo pela Justiça Eleitoral. As coligações partidárias são constituídas por interesse comum com a finalidade específica da disputa eleitoral, buscando angariar o maior número possível de apoios. Logo, é pessoa jurídica pro tempore. As coligações não avançam, elas não vão para o mandato, elas não vão após a posse, elas são temporárias, pontuais. Ela só é com o objetivo de angariar o maior número possível. Não é possível a pluralidade de convenções, não é possível a pluralidade de convenções para a eleição majoritária. O que é que nós estamos dizendo com isso? Quando eu reúno 10, 5, 8, 6 partidos,
Na questão da majoritária, eu só posso ter um candidato. E eu tenho que, na minha ata do meu partido, informar que estou me coligando com o seu partido, com o seu partido, com o seu partido, e eu estou oferecendo o candidato a prefeito. Já eu estou me reunindo com tais partidos, estou oferecendo candidato a vice-prefeito. Isso tem que ser claro na convenção. Pode seguir, pode seguir. Também aí, pluralidade de coligações para eleição proporcional. Já é diferente agora. Enquanto eu só tenho um candidato na majoritária, na proporcional eu posso ter diversas coligações. Claro, só acontece se tiver pelo menos 2 partidos em cada uma delas, certo? E aí é importante o que eu coloquei, a questão da congruência. A ata é um termo circunstanciado, pormenorizado, pontual, cuidadoso de cada ato que aconteceu na convenção. Isso é importante que aconteça. Pode seguir. Apenas uma informação: os partidos políticos integrantes de uma coligação não a sucedem para fim de substituição processual. O cuidado que tem que ter. O seu erro é seu. O seu erro de partido é seu erro. Ah, mas eu estou na sua coligação, você... Não. Cada um comete o seu próprio erro, certo? Pode... Próxima? Isso aí é importante também. Retorne, por gentileza. A coligação terá denominação própria, que poderá ser a junção de todas as siglas dos partidos que a integram, sendo a ela atribuídas as prerrogativas e obrigações de partido político. Ou seja, quando eu me uno, nesse período pró-tempore que eu me uno com diversos partidos, é uma só, nesse momento, ok? Partido político, no que se refere ao processo eleitoral, devendo funcionar como só partido no relacionamento com a justiça eleitoral e no trato dos interesses intrapartidários. A denominação da coligação não poderá coincidir, incluir ou fazer referência ao nome ou número de candidato, nem conter pedido de voto para partido específico. Ou seja, já pensou a coligação entre o PMDB e o PR? A coligação será a coligação PR. E o PMDB, como é que fica? Então não pode ter privilégio na questão da coligação. Esses cuidados são fundamentais, essenciais e imprescindíveis para você quadrilar. Não vou gastar os 5 minutos, não, já estou fechando. Nós vamos, como o tempo é curto, nós vamos cuidar só de explicar o que é quociente eleitoral nesse prazo determinado. O que é o quociente eleitoral? E ontem eu tive uma surpresa que uma pessoa falou: rapaz, eu perdi uma eleição, doutor Joabes, porque tive muito voto e não entrei. Eu falei: é simples, eu fui candidato a deputado, tinha 30 mil votos e não entrei, entrou gente com 11, com 14, com 17, com 19. Qual é o problema? O que seria o Estado republicano? O que seria a democracia se você não respeitasse as minorias? O quociente não é nada mais, nada menos do que a possibilidade de colocar na legislação e garantir no Estado democrático o direito que as minorias se façam representar. Mas eu quero falar mais 2 coisinhas e fechar. O que é o quociente? Nada mais é do que você pegar os votos válidos e dividir pelo número de cadeiras de uma Câmara de Vereadores. Quando você chega a esse número, você tem um quociente. E aí, a lei já cuida de garantir a maioria para quem é maioria. Ou seja, se o quociente é 6 mil votos, só vai mandar para a Câmara vereadores, coligações que alcançarem 6 mil votos. Então já faça a primeira chamada nos 6 mil. E aquelas coligações ou partidos que não chegarem a 6 mil não terão assento nas casas legislativas. Ora, quando eu faço a primeira chamada, eu estou assegurando, eu estou garantindo que os grandes partidos, as grandes coligações, aquelas que têm maior apoio popular, irão para as casas legislativas. Mas, ao mesmo tempo, a partir da segunda chamada, ou apenas na primeira chamada, porque você começa a restringir esse acesso, permitindo que quem tem mais voto mande mais vereadores para as casas legislativas. E quem tem menos, mande menos, mas a representação seria interessante. Ok? Foi nesse sentido. Pode passar, querida. E aí o calendário eleitoral, só para concluir, que é o que todo mundo já sabe, eu quero encerrar fazendo um pedido. Eu sei que é difícil fazer esse pedido em determinados momentos da vida brasileira. Nós podemos fazer mais e melhor, fazendo com ética, com competência e com responsabilidade. Muito obrigado.